Meus prezados e queridos irmãos, nesse momento eu cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse momento eu estou aqui para postar mais um comentário de uma das nossas lições aí da CPAD, lições de adulto. Hoje nós temos a lição de número 4, de 26 de abril de 2026. A lição de hoje temos como título a confirmação de uma promessa. Estamos falando da personagem aqui, Abrão. Ele havia recebido uma promessa de Deus ao ouvir a voz de Deus, que ele deveria deixar a sua terra, a sua parentela, a casa de seu pai, para uma terra que o Senhor haveria de mostrar. E ele então tem essa promessa da parte de Deus. Nós já vimos todo o enredo da história, quando Abrão e Sarai, eles precipitam e têm um filho. Sarai dá a sua escrava Agar para que, de uma certa forma, ajudasse no cumprimento dessa promessa, porém essa não era, e aquele não era o filho da promessa. E agora nós temos Abrão, dentro desse contexto agora, já com a idade de 99 anos, Sara com a idade de 89. Havia 10 anos de diferença de idade entre os dois. Deus, então, lhes faz uma promessa de um filho das entranhas deles, e que essa promessa ela haveria de cumprir um ano após o Senhor enviar o anjo aparecer a Abrão. Essa promessa haveria de cumprir. E nesse momento, quando o Senhor confirma essa promessa a Abrão, nós temos então a mudança do seu nome de Abrão, que significava pai elevado, para Abraão, que é pai de muitas nações. E Sara também, Sarai, tem o seu nome mudado para Sara, seria também mãe de nações. Então, esse é o contexto, e há a promessa de um filho que exatamente vai se referir ao filho Isaque. Bem, o texto áureo da nossa lição, ele reaparece na leitura bíblica em classe, portanto não vou comentá-lo nesse instante, só vou apenas lê-lo. Estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti, por Deus, e a tua semente depois de ti. A verdade prática nos afirma: Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que ele nos prometeu. Uma das coisas que nós temos que destacar, um dos atributos de Deus é a fidelidade. Fidelidade a quem? A si próprio. Deus, ele é fiel à sua promessa, ele é fiel à sua palavra. Ele não é homem para que minta. Passará os céus e a terra, mas a sua palavra não há de passar. Então, Deus, ele é fiel a si mesmo, às suas promessas, e tudo aquilo que ele prometeu certamente há de se cumprir no tempo determinado. A leitura bíblica em classe, ela nos apresenta aqui Gênesis, capítulo 17, verso 1 ao 9. Nós iremos ler um pouquinho, alguns versos do capítulo 18, porque eu creio que o contexto aqui da lição, ele fica meio incompleto. Então, Gênesis capítulo 17, verso 1 ao 9, nos diz assim: Sendo, pois, Abrão, da idade de 99 anos, agora está com 99 anos, apareceu o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Aqui Deus reaparece a Abraão como sendo Deus Todo-Poderoso. Ele vai afirmar algumas observâncias que ele fez a Abraão, e aqui ele ressalta a questão de que Abraão deveria andar na presença de Deus e ser perfeito, ser fiel ao Senhor. Verso 2: E porei o meu concerto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Aqui Deus está reafirmando o concerto que ele poria entre Abraão e si. Nós temos aí logo em seguida a instituição da circuncisão, com esse pacto dessa aliança entre Deus, esse concerto entre Deus e Abraão.
e temos a promessa de que a semente de Abraão seria multiplicada grandissimamente. Te multiplicarei grandissimamente. Então, essa é a confirmação da promessa. Verso 3: Então caiu Abrão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis o meu concerto contigo, e serás pai de uma multidão de nações, que é o significado do nome Abraão, logo na seguir, na sequência aí do verso 5. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será teu nome, porque por pai de multidões de nações te tenho posto. Aqui nós temos o significado do nome Abraão, que é exatamente pai de muitas nações. Lembrando que dentro daquele contexto, da cultura hebraica, o nome não era apenas uma escolha, por achar um nome bonito. A maioria das vezes o nome ele era colocado para indicar a circunstância do nascimento da criança, algum aspecto físico, alguma determinação divina, inclusive. E aqui nós temos que, no caso de Abraão, era o próprio Deus quem estava mudando o seu nome, como mudou o nome de Sarai, e exatamente essa mudança de nome significava exatamente carregava o peso da promessa e que Deus haveria de cumprir essa promessa, tornando Abraão um pai de multidões de nações. Verso 6: E te farei frutificar grandissimamente, e te farei nações, e reis sairão de ti. Estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti, em suas gerações, por concerto perpétuo, que é a instituição da circuncisão, para te ser a ti por Deus e a tua semente depois de ti. E darei a ti e a tua semente depois de ti a terra das suas peregrinações. Ele estava ali peregrinando pela terra de Canaã, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, ser-lhe-eis o seu Deus, Abraão e a sua descendência. Disse mais Deus a Abrão: Tu, porém, guardarás o meu concerto, tu e a tua semente depois de ti nas suas gerações. Aí nós lemos até o verso de número 9 do capítulo 17. Aí, na sequência, o texto no verso 10 diz: Esta é a minha aliança, que é o concerto, esta é a minha aliança com você e com os seus descendentes, aliança que terá que ser guardada por todos o tempo, na aliança perpétua. Qual seria essa aliança? Todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Então, nós temos aqui que o símbolo da aliança entre Deus e Abraão é que todos aqueles do sexo masculino seriam circuncidados como memorial perpétuo da aliança entre Deus e Abraão. E aí, na sequência, diz que todos do sexo masculino entre vocês serão circuncidados. Circuncisão aqui é o que a gente entende hoje como uma operação de fimose. Terão que fazer essa marca, seria esse sinal no seu corpo, que será o sinal da aliança entre mim e você. Da sua geração em diante, todo menino, ou seja, a partir de Abraão, daqueles que estavam ali, todos que haveriam de vir, a partir daquela geração, tanto aquelas gerações que viriam depois, terão que circuncidar tanto os nascidos em sua casa, quanto os que forem comprados de estrangeiros e que forem descendentes de vocês. Seja nascido em sua casa, sejam comprados, terão que ser circuncidados. Minha aliança, marcada no corpo de vocês, será uma aliança perpétua. Qualquer do sexo masculino que for circuncidado, que não tiver, qualquer do sexo masculino que for incircunciso, e que não fazer essa cirurgia,
que não ter sido circuncidado será eliminado do meio do seu povo, porque quebrou a minha aliança. Ou seja, a ideia de ser eliminado não pertenceria à congregação de Israel. Aí tem outras leituras que alguns pensam que seria a ideia de ser eliminado, de ser morto, mas o mínimo que nós temos aqui é que a circuncisão era a condição de fazer parte da aliança e da nação de Israel. Disse também Deus a Abraão: de agora em diante, sua mulher não se chamará mais Sarai, seu nome será Sara. Eu a abençoarei também, por meio dela te darei um filho, no caso, um varão. Sim, eu a abençoarei e dela procederão nações e reis. Então, a ideia aqui do nome de Sara está ligada exatamente, seria mãe de nações. Abrão prostrou-se com o rosto em terra, riu-se, e disse a si mesmo: poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho? Ele estava com 99 anos, a promessa cumpriria quando ele já estivesse com 100 anos, e Sara com 90. Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? E Abrão disse a Deus: permite que Ismael seja o meu herdeiro. Abraão: permita que seja Ismael, porque eu já estou velho. Então Deus respondeu: na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe chamará de Isaque. Dá o nome do menino, lhe chamará de Isaque, ou seja, não é Ismael, o filho da promessa. Você o chamará de Isaque, com ele estabelecerei a minha aliança, que será aliança eterna para com os seus futuros descendentes. E no caso de Ismael, levarei em conta o teu pedido, também o abençoarei e o farei prolífero e multiplicarei muito a sua descendência. Ele será pai de 12 príncipes e dele farei um grande povo, mas a minha aliança eu estabelecerei com Isaque, filho que Sara dará a você no ano que vem, por essa época. E aqui nos fala, quando terminou de falar com Abraão, Deus subiu e retirou-se da presença dele. Naquele mesmo dia, Abraão tomou seu filho Ismael, que é a ideia da circuncisão, ele tomou seu filho Ismael, todos os nascidos em sua casa e os que foram comprados, todos os sexos masculinos de sua casa, e os circuncidou, como Deus lhe ordenara. Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado. Ele também se circuncidou aos 99 anos. E o seu filho Ismael tinha 13 anos de idade quando foi circuncidado. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados naquele mesmo dia, e com Abraão foram circuncidados todos os de sua casa, tanto os nascidos em casa, como os comprados e estrangeiros. Então, aqui nós temos, verso 18, Deus vai reaparecer essa afirmação da promessa de Deus a Abraão, mas até aqui eu creio que já é o suficiente. Então, nós temos aqui Deus confirmando a promessa que ele havia feito a Abraão e agora deixando bem claro essa promessa, que seria um filho nascido das suas entranhas, e inclusive dá o nome desse filho e firma a aliança com Abraão, que agora é Abraão, uma aliança que é a circuncisão, como um pacto na carne, como sendo essa aliança perpétua de que Deus seria o Deus de Abraão, o Deus da sua descendência, e que Israel seria o seu povo, seu descendente seria o povo de Deus. Comentário da lição. A introdução. Deus prometeu a Abraão que Abraão seria pai da multidão de nações, mas ele já estava com 99 anos e sua esposa estéril, Sara era estéril, e já estava com 89 anos. Seria, no caso, a idade de quando da promessa. Porém, o Eterno, mais uma vez, trouxe esperança ao coração de Abraão, afirmando: e estabelecerei o meu concerto entre mim, ti e a tua semente depois de ti, em suas gerações. Nesse caso e nessa oportunidade, veremos que Deus é fiel e cumpre com as suas promessas no tempo certo, como de fato aconteceu. Primeiro tópico da lição
nos apresenta o seguinte: Deus muda o nome de Abrão e o nome de Sarai. O novo nome de Abrão, primeiro subtópico. Nos tempos do Antigo Testamento, os nomes dos filhos, em grande parte, não eram escolhidos somente porque os pais achavam os nomes bonitos ou por estar na moda. Isso aqui é bem interessante, essa observação aqui contextual, cultural. Vários fatores que influenciavam na escolha, como, por exemplo, a vontade de Deus era um fator, foi o caso aqui na mudança de Abrão e Sarai, vários fatores, as circunstâncias na hora do nascimento, foi o caso de Esaú, por exemplo, ao nascer, Esaú e Jacó, ou até mesmo as características físicas do bebê, que era o caso de Esaú, característica física, e Jacó foi, num caso, um ato na hora do nascimento, uma circunstância. É, no caso de Abraão, seu nome original significava pai exaltado. Porém, diante do plano de Deus em sua vida, esse nome não parecia adequado. E o Senhor lhe mudou o nome para Abraão, que seria pai de multidão. Então, ao invés de ser pai exaltado, seria pai de multidão. Seria o nome mais adequado para Abraão. O novo nome de Sarai. O nome Sarai em hebraico, significa minha princesa ou minha senhora, era o significado de Sarai. Já o novo nome Sara significa mãe de nações, assim como Abraão. Diz a Bíblia, disse Deus mais a Abraão, a Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será seu nome, porque eu hei de abençoar e hei de te dar de ti, dela, no caso, um filho, e a abençoarei, e será mãe das nações, reis e povos sairão dela. Podemos ver, por intermédio da vida de Abraão e de Sara, que Deus promove mudanças significativas na vida daqueles que nele confiam e atendam ao seu chamado. Então, temos aqui que a obediência de Sara e Abraão, a voz de Deus, ela teve as suas consequências. O Senhor lhes havia dado promessa e no tempo certo agora Deus estava cumprindo as promessas feitas a Sarai e a Abraão. Isso nos deixando a entender que nós podemos confiar nas promessas de Deus que ele há de cumprir, porém Deus cumprirá no seu tempo e nós devemos ter o cuidado para não querer dar uma ajudinha a Deus para tentar fazer com que suas promessas cumpram antes do tempo, porque as promessas de Deus elas cumprirão exatamente no tempo de Deus. O subtópico 3, o pai da fé riu-se, ou riu diante da promessa. Parece que o tempo deixou o coração de Abraão fragilizado, pois ao ouvir novamente a promessa, Deus reafirmando, ele ri e assevera: a um homem de 100 anos há de nascer um filho e conceberá Sara da idade de 90 anos. A espera prolongada pode entristecer o coração, mas não podemos deixar que a tristeza nos faça esquecer que para Deus nada é impossível. Eu achei bastante interessante esse texto, o verso, como também essa frase que a espera prolongada pode entristecer o coração. É muito importante porque é necessário que nós tenhamos o cuidado, porque Deus nos faz promessa e nós não sabemos qual tempo que separa a promessa do seu cumprimento. Entre essa promessa e o cumprimento da promessa, há todo um processo, há todo um tempo de Deus, e muitas das vezes essa demora, segundo o nosso olhar, não segundo o olhar de Deus, esse prolongar da espera acaba, de uma certa forma, esfriando o nosso coração, entristecendo o nosso coração, como se essa promessa ela não viesse mais a se cumprir. Porém, aqui o texto bíblico de Lucas 1:37 deixa bem claro que para Deus nada é impossível. Ou seja, se Deus, ele te prometeu, no tempo certo ele há de cumprir, porque ele não falha, ele não é homem para que minta,
as suas palavras, elas permanecem para sempre, nenhuma haverá ou haverão de cair por terra. O tópico 2 da lição, a confirmação do concerto de Deus com Abraão. Primeiro subtópico, o chamado de Deus a Abraão foi um chamado especial. O Senhor confirmou o concerto ou pacto com Abraão de modo muito solene, logo após fazer a mudança de seu nome. Por que de um modo solene? Houve toda uma solenidade. Deus confirma o pacto, muda o nome de Abraão e estabelece a circuncisão. Então, essa solenidade, esse pacto, seria, no caso, uma marca de que, de fato, aquela promessa ela estava de pé. Podemos ver por toda a Bíblia Deus estabelecendo pactos. O que é um pacto? O pacto, segundo o dicionário de Baker, é um acordo de compromisso que continha promessas e obrigações específicas. Promessas e obrigações específicas, esse seria um conceito de pacto. A primeira vez que encontramos a palavra pacto nas Sagradas Escrituras é em Gênesis 6, verso 18, quando Deus ele faz um pacto com Noé de que ele seria salvo juntamente com a sua família quando do dilúvio que haveria de destruir toda a carne. Estamos ali Deus fazendo um pacto que salvaria Noé, depois Deus faz um pacto que não destruiria mais o mundo com dilúvio, mandando ali o seu arco nos céus. Tudo isso são pactos, vários pactos que nós temos na Bíblia. No Novo Testamento, a palavra pacto significa literalmente novo concerto. A Bíblia diz que nós temos o novo pacto no sangue de Cristo, e o símbolo dessa nova aliança exatamente está na ceia do Senhor, que toda vez que nós bebermos do pão, comermos do pão e bebermos do cálice, estamos anunciando a morte do Senhor até que ele volte. E esse é o símbolo da nova aliança no corpo e no sangue de Jesus. Lá na antiga aliança, o símbolo era a circuncisão; na nova aliança, nós temos o corpo e o sangue de Cristo como símbolo desse novo conceito. No Antigo Testamento, Deus estabeleceu alguns acordos, mas é no Novo Testamento que uma nova promessa e um novo acordo são estabelecidos por intermédio de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Tudo apontava, na verdade, para esse novo concerto, esse novo pacto através do sangue de Jesus. É importante que tenhamos uma exata compreensão do concerto de Deus com os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, a fim de que aprendamos como Deus quer que vivamos em aliança inquebrável e perseverante com Ele. Isso aqui é muito interessante. O povo de Deus, desde a criação do primeiro casal, Deus quis viver em aliança com o homem. O primeiro casal quebrou a aliança, muitos quebraram essa aliança, a nação de Israel quebrou a aliança, o concerto com Deus, sofreu punição por causa disso, mas sempre Deus ele foi um Deus de aliança. E todos aqueles que têm um encontro com Cristo, eles devem estar conscientes disso, de que eles estão fazendo uma aliança com Cristo. Eles estão fazendo um concerto, uma aliança que não pode ser quebrada, porque essa é a condição do cumprimento das promessas de Deus e do vínculo com Deus pertencermos, participarmos com fidelidade dessa aliança. Qual o objetivo do concerto com os patriarcas? O propósito único, esse é o segundo tópico. O propósito único e supremo era trazer a salvação. Todo concerto, todos os concertos na Bíblia visavam a obra da redenção, a salvação da humanidade. Então, o propósito único, o único propósito era esse, supremo, era trazer salvação, não apenas a uma nação, não apenas a Israel. Israel seria a nação pela qual o mundo seria abençoado, alcançado, mas toda a raça humana, uma aliança com toda a raça humana. Deus havia prometido que abençoaria todas as famílias da terra por intermédio de Abraão, ou seja, todas as nações. O concerto de Deus foi dado ao povo de Israel para que eles pudessem ser a luz para os gentios, ou seja, através da nação de Israel, os gentios viriam para a luz
que brilharia através da nação de Israel e teria, no caso, um concerto, participaria também do concerto da aliança com Deus. Deus nunca teve a intenção de privilegiar somente um povo. A graça de Deus era e é para todas as nações. Louvado seja o Senhor. Vemos que esse concerto foi executado com êxito por meio de Jesus Cristo e os seus discípulos. Cristo que veio estabelecer a nova aliança, que depois da sua ressurreição e ascensão aos céus, transmitiram, no caso dos discípulos, o evangelho a todo mundo. Subtópico 3, o concerto e as promessas. O pacto de Deus com Abraão viria acompanhado de várias promessas. Observe, Deus seria o escudo de Abraão e da nação de Israel, Deus seria o escudo, o galardão de Abraão, lhe daria muitos descendentes, também a terra de Canaã seria lhe dada como herança. O Senhor também tem um pacto conosco em Cristo Jesus, assim como Deus fez um pacto com Abraão e tinha aquelas bênçãos pontuais em relação àquele pacto. Em Cristo Jesus, Deus também fez um pacto conosco. Então, nós temos um pacto em Cristo e a sua maior promessa para nós é a bênção da salvação da nossa alma. Essa é a maior promessa de todas, inclusive na antiga aliança, tudo visava para uma comunhão com Deus. A vida eterna em Cristo é o maior bem que uma pessoa pode receber. No entanto, para recebê-la, é preciso perseverar em Cristo até a morte, ou seja, é preciso estar em Cristo, estar crucificado com Cristo, aliançado com Ele. Essa é a única possibilidade de vida eterna, é fazer parte da aliança com Cristo, com Deus, através de Cristo Jesus. Último tópico, o pacto perpétuo da circuncisão. Todo macho será circuncidado. Na renovação do concerto de Deus com Abraão, ele incluiu o pacto da circuncisão. Deus lhe disse que aquele seria o sinal visível da aliança entre ele e a descendência de Abraão. Uma marca perpétua lembraria o compromisso da fidelidade de Deus. Então, aqui, esse símbolo perpétuo faria com que nunca o povo esquecesse do seu compromisso com Deus, e Deus, é claro, sempre ficasse empenhado, vamos dizer assim, no aspecto de ter feito um pacto com a nação. Subtópico 2. Quando deveria ser feita a circuncisão? O bebê do sexo masculino deveria ser circuncidado ao completar 8 dias de nascido. Então, dentro da cultura judaica, dentro desse pacto, aos 8 dias de nascido, o bebê deveria ser circuncidado, algo que acontece até hoje. É claro que naquele tempo era feito, num caso, de forma bastante dolorida, não tinha anestesia nem nada. Hoje isso é praticado ainda, esse memorial, porém com anestesia totalmente diferente daquela época. Então, a circuncisão ela é feita entre os judeus até os dias de hoje, sendo realizada por especialistas e com uso, é claro, de anestesia. Terceiro subtópico, a circuncisão do coração, que aqui nós temos a circuncisão da carne, no caso no prepúcio ali, no caso no órgão genital masculino, mas Cristo ele veio trazer, e isso apontava para uma circuncisão maior, já que a circuncisão era símbolo da pureza, uma purificação, nós vemos que isso apontava para uma purificação espiritual. Mas purificação de quê? Purificação da nossa alma, do nosso coração. Daí essa circuncisão carnal, ela apontava para uma circuncisão espiritual, que é exatamente a purificação através do Espírito Santo do nosso coração. Então, hoje nós somos circuncisos de coração, circuncidado no nosso coração, como também a nação de Israel deveria ter aquela marca física, mas de fato deveriam ter o coração circuncidado para Deus, como era o caso de Abraão, o pai da fé. A circuncisão do coração. Em obediência à determinação de Deus, Abraão realizou esse ato em seu filho Ismael, quando ele tinha 13 anos, e a todos os que estavam na sua casa. Ele próprio também foi circuncidado
quando já estava com 99 anos de idade. Não podemos nos esquecer de que a circuncisão física era inútil para aqueles cujo coração permanece incircunciso. Então, a circuncisão na carne não tem nenhum valor se não formos circuncidados no nosso espírito. Então, para Abraão, para os demais, apenas aquele símbolo físico, se eles não tivessem o coração voltado para Deus, não teria nenhum valor em termos de comunhão, de relação com Deus. Então, não podemos esquecer eh, de que a circuncisão física era inútil para aqueles cujo coração permanecia incircunciso. Mas como é realizada a circuncisão do coração? Ela é realizada quando a pessoa ama ao Senhor por completo, entrega-se a Ele também por completo. Na nova aliança, somente a circuncisão do coração, mediante a graça e a fé em Jesus Cristo, é capaz de nos fazer levar uma vida de obediência e dedicação ao Senhor. Então, a circuncisão física apontava para uma circuncisão posterior, para uma circuncisão espiritual. E somente essa circuncisão no nosso coração é que nos faz viver uma vida de obediência e uma vida de relacionamento com Deus, de aliança, verdadeira aliança com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A conclusão: vimos nessa lição o pacto que Deus estabeleceu com Abraão e seus descendentes. Toda a humanidade seria abençoada por intermédio de Abraão e do pacto perfeito de Cristo no Novo Testamento. A história de Abraão revela o amor e a misericórdia de Deus para com todos aqueles que têm fé. Sem fé não podemos agradar a Deus e ver as suas promessas sendo cumpridas. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, temos aí que Deus ele vai confirmar a sua promessa, mas tudo apontava para Cristo e para uma fé viva em Cristo, fé essa implantada pelo próprio Cristo através do Espírito Santo, que é esse elo que nos leva a Cristo, que por sua vez é aquele que nos aliancia com o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Que Deus nos abençoe. Continueis orando por nós e que a bênção de Deus esteja sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Amém.